Olá, como vai você? Eu sou Adilson Azevedo e este é mais um Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos abordar um tema muito curioso. Como nós podemos discernir a voz de Deus? Todos nós ouvimos vozes no nosso interior. Vozes que nos ajudam a tomar decisões em momentos difíceis. E muitas vezes nós ficamos desejosos de ouvir o que Deus está falando. Como Deus nos orientaria naquela situação em que nós temos que tomar uma decisão difícil, não é verdade? Muitas vezes nós nos frustramos porque tomamos decisões e depois percebemos que tomamos as decisões erradas. Como ouvir a voz de Deus no nosso interior? Como conhecer que é Deus que está falando? Realmente é uma questão muito difícil, não é verdade? Mas vamos tomar um trecho da Bíblia que talvez vai nos ajudar um pouco a entender essa questão. Davi certa vez ouviu no seu dia, quem sabe, a primeira voz. Ele ouviu a voz do seu pai, dando a ele uma ordem: Davi, pega esta carroça de queijos e vai até o arraial, onde Israel está em guerra com os filisteus. Entrega esses queijos ao capitão de 50 e esses outros queijos aos seus irmãos, e pergunte para eles como eles estão, como vai a guerra. E Davi ouviu aquela voz e obedeceu. No caminho, eu acredito que Davi também ouviu uma outra voz. A voz de: como esses queijos, o sol está muito quente. Mas Davi não quis ouvir essa voz. Chegando no arraial dos filisteus, Davi ouviu uma nova voz. A voz de um gigante chamado Golias, que subia no arraial e ficava entre os filisteus e o povo de Israel, dizendo: dá-me um campeão para pelejar, e eu vou lutar com esse homem. E se eu vencer este homem, Israel será escravo dos filisteus. Mas se este homem me vencer, então os filisteus serão escravos de Israel. Golias era um homem muito grande, era um gigante. E ele blasfemava do Deus de Israel e dos exércitos de Israel. E Davi não levou em consideração a voz daquele gigante, e nem o tamanho daquele gigante. E disse: quem é esse circunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Note que o Deus de Israel é um Deus vivo. E ele diz logo que o Deus dos filisteus não era um Deus vivo. Imediatamente um dos seus irmãos pega ele pelo seu braço e fala assim: que é isso, menino? O que você está fazendo aqui? Eu sei a intenção maligna do seu coração. Você subiu aqui por curiosidade para ver a guerra. Não é verdade? A sua intenção é maldosa. E Davi não ouviu aquela voz. Ele disse assim: o que fiz eu agora? E se desviou do seu irmão e foi para o meio do povo, perguntando como é que ele poderia se candidatar a enfrentar aquele gigante. A seguir, o rei Saul chama Davi e pergunta para ele: você pode enfrentar esse filisteu? Você é um pastor, aquele homem é guerreiro, desde a sua mocidade você só apacenta ovelhas. Mas novamente, Davi não ouviu a voz que lhe dizia, a voz de Saul, dizendo: você não tem condições, Davi, de vencer esse gigante. E Davi dá um testemunho para Saul, e Saul pega ali a sua armadura e coloca em Davi, diz assim: use esta armadura para você lutar contra o gigante. É um risco muito grande você usar a armadura dos outros e não usar a armadura que Deus te deu. E principalmente a armadura de Saul, um homem desobediente a Deus. Quantos de nós, na nossa empreitada de vida, nós usamos a armadura de pecadores, achando que vai dar certo na nossa vida? Davi deu algumas voltas com aquela armadura e disse: eu não posso usar isso, eu nunca experimentei. A armadura é muito grande, o capacete é muito pesado, essa espada não se adequa a mim. Ele não ouviu a voz de Saul e foi enfrentar o gigante conforme a voz de Deus no íntimo do seu coração. Ele pegou uma funda e 5 pedras na beira do rio e foi enfrentar aquele gigante. Davi
era um homem muito experimentado em ouvir a voz de Deus. Ele já tinha matado um urso e um leão, salvando as ovelhas do seu pai. E para enfrentar um urso e um leão, só mesmo ouvindo a voz do interior que te diz: isto é possível, você consegue fazer, você é capaz de realizar. Ore a mim, peça a mim, eu vou te inspirar, eu vou te dar condição de você realizar. Eu sei que eu falo com pessoas que estão enfrentando, quem sabe, desafios impossíveis e precisam orar e clamar a voz de Deus e ouvir Deus falando: se esforce, eu pego junto com você e eu consigo. E Davi foi para a batalha, essa história você conhece muito bem. Ele atinge o gigante com um golpe da funda com aquela pedra, o gigante cai e Davi degola o gigante com a sua própria espada. Note bem que a arma que Deus iria dar a Davi para destruir aquele gigante estava justamente na mão do gigante. Porque a pedra da funda que atinge a cabeça de Golias não matou Golias, ele caiu. E Davi correu apressadamente e pegou a própria espada do gigante e degolou. Às vezes numa luta você ouviu a voz de Deus e o gigante que é o seu problema, ele caiu diante de você, mas ele ainda não estava acabado. Você precisa completar o serviço. Você precisa tomar a espada e degolar aquele gigante. E é curioso, porque a espada que venceu o gigante foi a espada que estava na sua cinta. Eu acredito que Golias jamais imaginaria que a sua própria espada seria o instrumento da sua derrota. Mas isso acontece todas as vezes que o diabo enfrenta um homem que é capaz de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus se ouve quando nós estamos com o coração calmo. É muito difícil ouvir a voz de Deus com o coração agitado. É muito difícil ouvir a voz de Deus com o coração ansioso. Se você quer ouvir a voz de Deus, se assente, leia a Bíblia, medite um pouco na palavra. Espere Deus falar com você. E Ele vai falar de uma maneira suave que talvez você nem perceba que é Deus que está falando. Mas tem uma característica muito peculiar de quando nós estamos seguindo a voz de Deus. Quanto mais você caminha obedecendo essa voz, mais se confirma que Deus está no controle. Mais o impossível começa a se tornar possível. Mais o sonho começa a se tornar realidade. E a principal característica da voz de Deus, isso é inconfundível, você sente paz no seu interior. Quando o faraó teve um sonho lá no Egito, ele chamou os seus magos para interpretar o seu sonho. E muitos magos falaram muitas coisas até razoáveis que pareciam fazer sentido. Mas Faraó não acreditou em nenhuma daquelas interpretações. E disseram para eles que havia um jovem hebreu chamado José que era capaz de interpretar sonhos. E quando ele chama José à audiência, ele diz assim: eu ouvi dizer que você tem capacidade de interpretar sonhos. E José responde: isto não está em mim. Mas o Deus a quem eu sirvo dará uma resposta favorável a Faraó. E Faraó já viu sinceridade no coração de José, não é verdade? Porque ele não bajulou o Faraó. E quando José interpreta o sonho de Faraó, aquele sonho das 7 vacas, das espigas, Faraó acredita naquela interpretação. Eu imagino que alguns dos sábios disseram: mas como é que você sabe que essa interpretação é verdadeira? E Faraó responde: porque foi a única interpretação que gerou paz no meu coração. Então eu acredito, ela é verdadeira. A melhor maneira de saber se a voz que você ouve dentro do seu coração é verdadeira e é de Deus, é porque a voz de Deus sempre vai gerar paz no seu coração. Fique bem e fique com Deus.